Olá pessoal, vamos falar hoje sobre abdômen agudo vascular, focando principalmente na isquemia mesentérica, tá? Então, falando um pouquinho sobre a base anatômica da vascularização do intestino, a gente vai ver que é feito principalmente por meio da artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica superior vai emitir os ramos que vão realizar aqui, como a gente vê, a irrigação do intestino delgado, e a gente vê aqui também a parte do colo ascendente, parte do transverso, e a mesentérica inferior vai realizar a irrigação também de parte do transverso por meio da circulação colateral, colo descendente, sigmoide e parte superior do reto. Já como a gente vê aqui, as outras partes do reto são irrigadas por ramos da artéria ilíaca interna, tá? Então, na isquemia mesentérica, na verdade, ela é uma ausência ou redução do fluxo sanguíneo para suprimento dessas alças intestinais, né? Então, elas existem algumas causas para isso. Ou por meio de uma embolia arterial, que vai representar aí 50% dos casos. Uma trombose mesentérica arterial, que vai representar de 15% a 25%. Ou uma trombose venosa, que aí representa 10%. Outra causa também importante é a causa não oclusiva, que a gente vai discutir um pouco à frente, em que nesse caso não vai ter um trombo lá ou um êmbolo impedindo esse suprimento sanguíneo. Outra causa são as vasculites, que também mas que representam epidemiologicamente uma fração menor. Então, a gente falando aqui qual é a epidemiologia desses pacientes. Então, esses pacientes geralmente, como a principal causa em embolia arterial, a gente deve sempre pensar em fibrilação arterial. A gente deve pensar em pacientes que já apresentaram eventos tromboembólicos pregressos, como por exemplo um AVC, em pacientes que apresentam dislipidemias e evidências de aterosclerose nos vasos ou doença arterial obstrutiva periférica, e pacientes que estão em uso de altas doses de vasopressores, como por exemplo a noradrenalina, que é uma das causas de isquemia mesentérica não oclusiva, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre a embolia arterial. Como a gente vê, isso é um êmbolo formado em outra região do corpo, como por exemplo na fibrilação arterial, lá no coração, e esse trombo vai viajar e vai se impactar na circulação mesentérica. Com isso, o paciente vai apresentar aquela dor que a gente vai discutir. Os fatores de risco para essa embolia arterial, como eu falei, são a fibrilação arterial, é uma cardiomiopatia, é o paciente que já teve um evento embólico prévio, por exemplo, um IAM, ou um paciente um aneurisma ou que já teve AVC, por exemplo. Então, como que é o quadro clínico desse paciente? Então, esse paciente vai apresentar uma dor abdominal difusa, que não é compatível com o exame físico. Então, você vai ter uma dissociação entre a anamnese e o exame físico. O paciente vai ter uma dor de forte intensidade e no exame físico você não vai ter tantos achados assim. Então, uma coisa importante da gente pensar na embolia. Como a gente sabe, a embolia ela vem e vai ocluir esse vaso. Uma coisa importante é que apresenta início súbito. Ou seja, a partir do momento que aquele êmbolo se aloja ali e realiza a redução daquele fluxo sanguíneo, o paciente vai começar a apresentar dor abdominal devido à isquemia, tá? Outra causa importante é a trombose arterial. Nesses casos, os fatores de risco, o paciente já apresentava uma doença arterial obstrutiva, ele já tinha essa aterosclerose, essa obstrução lá nos vasos mesentéricos. Mas uma coisa importante é que esse paciente geralmente ele já apresenta cronicamente essas queixas. Esse paciente ele geralmente está emagrecido. Esse paciente ele tem o que chama de food fear. Porque toda vez que o paciente se alimenta, ao processo digestivo ele requer um maior aporte sanguíneo no sistema digestório. Como nesses casos uma maior necessidade de sangue, mas esse paciente apresenta essas obstruções nos vasos, o paciente vai apresentar esses sinais de angina, que é chamada de angina mesentérica. Então, o paciente deixa de comer, pois toda vez que ele come, ele sente esse desconforto da dor abdominal. Outra causa é a trombose venosa, então você vai pensar em pacientes que apresentam uma dor insidiosa, a uma menor intensidade e que apresentam fatores de risco, como da tríade de Vichas. Ele apresenta lesão endotelial, apresenta estase sanguínea, por exemplo,
esse paciente é portador de uma trombofilia, esse paciente tem uma neoplasia, então todos são fatores de risco que favorecem uma trombose venosa, então ficar alerta nesses pacientes, tá? Então, outra causa seria não oclusiva. Então, esses pacientes são graves, pessoal, tem um mau prognóstico. E quais são os fatores que estão relacionados? Como eu falei, altas doses de drogas vasoativas. Além disso, o paciente ele não tem débito cardíaco suficiente para que chegue um suporte sanguíneo suficiente na circulação mesentérica, né? Então, paciente com insuficiência cardíaca grave, um paciente que está crítico, ou seja, esse paciente geralmente já tem um mau prognóstico pela condição de base e acabam complicando com essa isquemia mesentérica. Nesses casos, o paciente vai apresentar essa dor e extensão abdominal, mas muitas vezes o paciente, como ele vai estar em um ambiente de terapia intensiva, ele não vai relatar isso, não vai ter como relatar. Então, você vai identificar como sangramento digestivo, febre, leucocitose, aumento de PCR, sem identificar uma causa plausível. Então, também pensar nesses casos em pacientes, principalmente que estão em uso de altas doses de drogas vasoativas. Os exames laboratoriais. Então, os exames laboratoriais costumam ser bem específicos. Ele pode ter um leucocitose com desvio à esquerda, ele pode ter uma amilase elevada, mas não a ponto de se pensar numa pancreatite. Mas um achado que vem se estudando que apresenta uma boa sensibilidade são que apresentam acidose metabólica com lactato aumentado, né? Então, pensar em pacientes com dor difusa, abdominal, se você não sabe muito bem o que é, mas apresenta essa acidose metabólica com lactato aumentado. Também pensar isso como diagnóstico diferencial. Também pode apresentar o dedímero alterado, tá? E os exames de imagem? Então, exames de imagem, aqui, por exemplo, a gente tem a radiografia, ultrassonografia e tomografia. Porém, a radiografia e a ultrassonografia não vão apresentar muitos benefícios. Por exemplo, na radiografia você pode acabar por ver se o paciente tem alguma perfuração intestinal, você pode encontrar alguns sinais na radiografia, mas que isso não é o ideal. O ideal é realizar uma angiotomografia, uma angiografia, ou seja, é necessário o uso de contraste e é necessário o estudo da fase arterial dessa angiografia, para você identificar onde que está a obstrução e quais as possibilidades de revascularização desse local. Então, pessoal, o manejo desses pacientes. Como a gente fala no infarto que tempo é miocárdio, nesse caso o tempo é alça. Então, você deve agir rapidamente para evitar as complicações, né? Então, você deve dar um suporte hemodinâmico para esse paciente. Cuidado nos vasopressores, porque como a gente viu, eles são causas de isquemia mesentérica não oclusiva. Então, se o paciente já está com isquemia mesentérica, muitas vezes doses muito altas de vasopressores podem complicar ainda mais essa situação. Então, você vai fazer uma ressuscitação volêmica nesse paciente e você vai iniciar antibiótico terapia, né? Geralmente com ceftriaxona e metronidazol. A anticoagulação desse paciente costuma ser feita para todos os pacientes, exceto em casos específicos que tenham contraindicação, como, por exemplo, cirurgias recentes no sistema nervoso central ou um choro muito recente de um AVC hemorrágico. Então, nesses casos, não é realizada. Mas que o paciente, mesmo que ele vá ser abordado cirurgicamente e tenha esse diagnóstico de isquemia mesentérica, é realizada a anticoagulação em dose plena, tá? Então, o manejo cirúrgico dos pacientes. Então, o manejo cirúrgico desses pacientes vai consistir em, primordialmente, tentar ressecar aqueles segmentos do intestino que não são viáveis, preservar os que são viáveis e revascularização dessa artéria. Que aí vão ter vários tipos de abordagem que são discutidos aí com o pessoal da cirurgia vascular. Mas o que a gente deve saber é o quê? Preserva aquilo que dá para preservar. Retira aquilo que não dá para salvar. E uma coisa importante, e revasculariza para evitar a progressão da isquemia. Uma coisa que é muito discutida é o second look. Ou seja, uma vez abordado esse paciente, você deixou algumas alças intestinais que tiveram condições de ser preservadas, mas que você é o indicado realizar esse second look após 24 a 48 horas depois que foi feito esse primeiro procedimento cirúrgico, para reavaliar se aquelas alças que estavam preservadas, se elas continuam preservadas, tá certo? Então, os métodos de tratamento para essa revascularização, né, como eu falei, existe o embolismo por uma embolectomia aberta,
ou ainda existem as opções de fazer uma terapia endovascular percutânea, né? Então vai variar aí essas abordagens de cada serviço, de cada cirurgião e da disponibilidade de cada um. E também tem, no caso das tromboses mesentéricas, você pode realizar um bypass mesentérico ou ainda a angioplastia com e os usos de stents, né? No caso das tromboses mesentéricas. Então, no caso da embolia arterial, você vai fazer embolectomia aberta ou endovascular percutânea, e na trombose mesentérica é realizado um bypass mesentérico ou a angioplastia, tá ok? A longo prazo, esse paciente vai sair com anticoagulação. Esse paciente que foi por etiologia trombótica, esse paciente vai fazer uma integração plaquetária e vai fazer uso de estatinas, pois o paciente vai provavelmente apresenta aí uma dislipidemia, então deve ter os níveis de colesterol controlados, tá ok? Então essas foram as referências, o do UpToDate e o guideline da Sociedade de Cirurgia de Emergência, tá ok?